Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, do Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos iniciando hoje um tempo muito frutuoso e muito bonito na nossa caminhada de cristãos. Tempo que nós chamamos de tempo do advento. E a palavra advento significa vinda, chegada. Portanto, é tempo de preparar a chegada de alguém na nossa vida. E nessa preparação, a igreja nos apresenta um símbolo bonito, que é a coroa do advento. Na verdade, a coroa do advento nem foi criada por católicos. Foi um pastor anglicano que criou essa coroa e nós adotamos na igreja porque ela nos tem muito a ensinar. Uma coroa com 4 velas, simbolizando os 4 domingos que antecedem o Natal. Uma coroa circular, lembrando o amor de Deus por cada um de nós, que não tem fim, não tem começo, não tem fim. Uma coroa que é envolvida com um ramo verde, lembrando que essa caminhada ela é feita na esperança. Uma coroa que tem uma fita vermelha que perpassa toda a coroa, lembrando o Espírito Santo que embala, que movimenta, que agita a criação. Portanto, esse tempo é também um tempo de purificação, um tempo de limpeza, um tempo de fazer a faxina no nosso coração. Afinal de contas, é no nosso coração que Maria e José vão procurar abrigo para Jesus naquela noite do Natal. Coração sujo não tem lugar para Jesus. Coração que fica cultuando ou cultivando coisas que não estão no projeto de Deus, não tem lugar para Jesus. Portanto, nós somos convidados à vigilância, a estarmos sempre atentos com aquilo que nós vamos acumulando dentro da nossa vida. Primeira leitura que nós acabamos de ouvir, capítulo 2 do livro do profeta Isaías.
O profeta fala nesse trecho de uma visão, e nessa visão do profeta, todos os povos se reunirão em torno de Deus, e se reunirão atraídos pela palavra de Deus, porque eles têm sede da palavra, eles têm vontade da palavra, eles querem ser instruídos pela palavra. E quanto mais íntimo de Deus eu estou, mais próximo da sua palavra, e mais a sua palavra vai transformando as nossas vidas. Quanto mais íntimo de Deus eu estou, menos lugar existe no meu coração para divisões. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, menos hostilidade, menos briga, menos conflitos. E aí o profeta diz: não haverá mais necessidade do uso de armas. As máquinas de guerra vão dar lugar aos instrumentos de trabalho. Versículo 4 da nossa primeira leitura, que nós podemos olhar lá juntos. Ele haverá de julgar as nações. Estes transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foices, não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combates. Que coisa bonita, gente. Que visão bonita é essa do profeta. Quando acontece o encontro de Deus com a sua palavra, o resultado é a paz. Quando acontece o encontro com a palavra de Deus, o resultado é a vida. O resultado é o entendimento. E o sonho desse profeta Isaías, ele se realiza em Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. O verbo se fez carne, ou seja, o verbo se faz uma pessoa. Não é algo fora do nosso entendimento, é o verbo, é a palavra de Deus que se faz, que se reveste de carne, se faz pessoa como nós. E quando eu me encontro com essa palavra, eu me transformo no homem da paz, eu me transformo no homem da vida, eu me transformo num homem tolerante, eu sou capaz de entender o próximo. Mas isso é fruto do encontro com a palavra. Lembrando que palavra se faz carne, palavra se faz pessoa. A palavra de Deus se fez carne, se fez pessoa. É o próprio Cristo. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. Essa carta de São Paulo aos Romanos foi escrita mais ou menos 58, 60 anos depois de Cristo. E quando Paulo escreve para essa comunidade de Roma, ele está muito preocupado, porque havia a possibilidade da comunidade se dividir. E essa comunidade era formada de judeus que haviam abraçado o cristianismo, e era formada também por pagãos que não tinham religião nenhuma e gostaram da pregação de Paulo, então se formou a comunidade de Roma. Judeus que viraram cristãos e pagãos que viraram cristãos. Então havia muita dificuldade ali de entendimento entre eles. É por isso que a carta aos Romanos, a carta inteira, desde o capítulo 1 até o finalzinho, ela mostra a preocupação de Paulo com essa comunidade. O medo que Paulo tinha que essa comunidade se dividisse. E aí ele quer mostrar ao longo de toda a carta que o Evangelho é a força que nos une. O Evangelho é a força que nos transforma. Mas para que isso aconteça, é preciso que ambos, judeus cristãos e pagãos cristãos, vivam o amor. Não está aí nesse trecho, mas se a gente voltar um pouquinho no capítulo 13, versículos de 8 até o 9, nós vamos ver Paulo dizendo assim: ninguém deva nada para ninguém, exceto o amor. Ou seja, São Paulo está dizendo assim: eu tenho uma dívida de amor para com meu irmão.
Eu vou ser eternamente devedor de amor para com o meu irmão. E quando eu viver essa experiência do amor, eu vou estar sendo transformado pela palavra. Lembrando que palavra que se faz carne é o próprio Cristo. Ou seja, viver o amor é viver a vida de Cristo na minha vida. Percebe que tudo se converge para Cristo. E depois, nesse texto que nós lemos hoje, Paulo vem pedir: olha, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preparados, a fim de acolher o Senhor que vem. É por isso que lá no versículo 11, ele diz, podemos olhar juntos lá, versículo 11 da nossa primeira leitura: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Ou seja, estar preparados, ser vigilantes. Agora a salvação está mais perto de nós quando abraçamos a fé. São Paulo está dizendo que o batismo foi o divisor de águas da nossa vida. Antes de sermos batizados, vivíamos mergulhados nas trevas. E Paulo convida a despojar-nos das ações das trevas e nos revestir das armas da luz. Até porque não faz muito sentido, gente. Um homem novo, ele não pode ficar voltando às coisas do passado. O homem que faz opção por Cristo, ele não pode também fazer opção pelas trevas. Se de fato nós estamos dispostos a esperar a vinda do Senhor, nós precisamos urgentemente deixar de lado tudo isso. Tudo isso o quê? São Paulo diz, versículo 13: procedamo-nos como em pleno dia, ou seja, na luz precisamos fazer as coisas que são peculiares da luz, identificando luz como Cristo ressuscitado. Diante do Cristo, eu não preciso ser fingido, eu não preciso ser falso. Procedamo-nos como em pleno dia, nada de comer demais, nada de beber demais. Versículo 13, podemos acompanhar. Nem de orgias sexuais, imoralidades, nem brigas, nem rivalidades. E aí nós podemos engrossar esta lista, dizer: nem fofoca, nem cobiça, nem avareza, nem filminho pornográfico de noite, quando ninguém está vendo. Quando eu me despojo de tudo isso, o homem da luz começa a nascer dentro de mim. Esse homem novo começa a brotar, começa a crescer dentro de nós. E é esse homem novo que precisa preparar a vinda de Cristo. Caso contrário, gente, nós seremos eternamente uma comunidade de cristãos fingidos. Fingindo que estamos celebrando o Natal, mas o nosso coração não está nem aí. Fingindo que estamos num caminho de conversão, mas o nosso coração não está nem aí. Fingindo que somos homens da paz, mas o nosso coração só quer semear guerra, desordem, violência. Então, esse Natal não tem sentido. E nós podemos nos perguntar: qual é o Natal que eu quero celebrar? Hoje nós estamos dando o primeiro passo, e esse primeiro passo precisa ser bem dado. A casa começa com um alicerce bem feito, depois é só subir as paredes. Mas se o alicerce não está bom, logo essa casa cai. Por isso, esse primeiro domingo é o domingo de construirmos o alicerce para esse tempo do advento. E aí nós vamos olhar rapidamente o nosso evangelho de hoje, capítulo 24 do evangelho de São Mateus, que nos coloca diante do último discurso de Jesus, antes de Jesus sofrer a paixão. E aí Jesus usa uma linguagem um pouco estranha para nós hoje.
Mas era uma linguagem muito comum na sua época, uma linguagem que tinha como objetivo revelar algo que estava escondido. É aquela linguagem que na teologia nós chamamos de linguagem apocalíptica. Apocalipse quer dizer revelação. Então, uma linguagem apocalíptica era uma linguagem que revelava alguma coisa. E ao mesmo tempo, Jesus nos convida a estarmos vigilantes. Cristão ideal não vive mergulhado nos prazeres desse mundo. Cristão ideal não se deixa sufocar pelo trabalho excessivo, mas também não fica de braços cruzados. Cristão ideal fica a cada minuto da sua vida atento aos sinais dos tempos, vigilantes para acolher o Senhor que vem. Portanto, São Paulo terminemos com São Paulo da segunda leitura, em que São Paulo diz: nós precisamos nos revestir de Cristo. Qual é o sinônimo de revestir, senão encapar, recobrir, blindar? Revestir de Cristo é encapar a nossa vida, é blindar a nossa vida do Senhor Jesus. É isso que São Paulo está dizendo nessa segunda leitura. Eu preciso embarcar nesta aventura. Eu preciso embarcar nessa de ser filho da luz, de revestir, de ser homem, de ser mulher que caminha não mais nas trevas, mas agora na luz da vida. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luz que ilumina os caminhos do amor, luz que nos revela a mensagem